Há um tempo atrás surgiu uma nova moda onde você imaginava acontecimentos um pouco diferentes da obra original. Isso daí veio com aquela série What If, que significa literalmente e se. Essa moda passou um pouquinho, mas eu quero ainda trazer essa ideia, principalmente caso o Toji Fushiguro tivesse matado o Satoru Gojo. Então se você ficou interessado, fica aí no vídeo que eu vou falar tudo o que aconteceria caso esse fato acontecesse. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez é quase que uma imaginação minha, que eu vou imaginar uma história completamente diferente caso o Toji Fushiguro tivesse matado de forma definitiva o Satoru Gojo. E caso você goste de Jujutsu Kaisen, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, porque essa é a melhor forma que você tem de me ajudar a continuar produzindo mais e mais conteúdo. Beleza? Então se inscreve aí, não esqueça, não deixe para depois. E bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer aqui é que esse acontecimento aí nem é tão difícil assim de ter acontecido. Na verdade, o Toji Fushiguro quase matou o Satoru Gojo de forma definitiva. Ele conseguiu derrotar o Satoru Gojo a primeiro momento, mas ele utilizou a arma errada para dar o golpe final. Se ele tivesse atacado com aquela espada do céu invertida, o Satoru Gojo estaria morto e nunca mais apareceria na história de Jujutsu Kaisen, e isso mudaria completamente todos os fatos que vieram a seguir. A primeira coisa que mudaria com certeza é o futuro do Megumi Fushiguro. Ele sem sombra de dúvidas não viveria mais com a sua irmã. Mesmo o Toji abandonando o Megumi por se sentir incapaz de cuidar do seu próprio filho, o Megumi iria para a família Zenin, porque ele foi vendido para a família Zenin, e isso só não aconteceu porque o Satoru Gojo interveio e impediu com que a família Zenin pegasse o Megumi. Sem o Satoru Gojo, o Megumi iria acabar sendo treinado e vivendo na família Zenin, e isso daí talvez até mesmo mudasse um pouco a personalidade do Megumi. Imagine um Megumi cuzão igual o Naoya. Isso pode acontecer, afinal ele ia passar muito tempo com aquela família. Porém, algo que provavelmente aconteceria de bom ao Megumi é que a sua irmã Tsunemi muito provavelmente não ia ser amaldiçoada. Isso porque ele acabaria não vivendo mais com a sua irmã, e também os planos do Kenjaku iam mudar drasticamente. Por conta disso, muito provavelmente ela não ia ser amaldiçoada como foi, e também o Megumi não ia ter que enfrentar a família Zenin para assumir o seu lugar de líder, o próximo líder da família Zenin. Como o Toji fez um acordo com o Naobito que caso ele conseguisse derrotar o Satoru Gojo, seu filho ia se tornar o líder do clã, muito provavelmente aqui as coisas seriam um pouco mais fáceis. Isso porque ele viveria já na família Zenin, o Megumi, e talvez ele conseguisse apoio dentro daquela família. Com isso, o Naoya não teria tanta força assim para lutar contra o próprio Megumi, e além disso tudo, o próprio pai do Megumi estaria vivo, o Toji. Qualquer merda que acontecesse ali, o Toji poderia intervir e ele mesmo exterminar o clã Zenin. Na minha opinião, eu acho que o Megumi acabaria se tornando, a contragosto ainda do Naoya, o líder do clã, mas o Naoya muito provavelmente não teria força suficiente para conseguir um complô para tirar o Megumi do poder. Quanto ao Itadori, muito provavelmente ele estaria nesse momento morto. Caso acontecesse todo esse desastre, o dedo aparecesse lá na escola e o Itadori comesse o dedo, já que nada disso ali teve relação com o próprio Satoru Gojo, então talvez tudo isso daí realmente acontecesse. Porém, depois desses fatos, não teria ninguém para conseguir salvar o Satoru Gojo da morte certa. O alto escalão lá, toda aquela galera conservadora com certeza ia matar, sem sombra de dúvidas, o Itadori. Então ele ia comer o dedo e logo depois ia morrer, a gente não ia ter mais história do Itadori. Já a Nobara é a que menos foi afetada aqui pelo Satoru Gojo. Com isso, ela talvez fosse para a escola Jujutsu, mas ela estaria sozinha. Isso porque o Megumi está com a família Zenin e o Itadori morto. Portanto, a gente ia ter uma turma de uma aluna só. Já o Suguru Geto, esse daqui é um pouco mais difícil de imaginar, mas eu acredito que ele não se tornaria mais vilão, isso mesmo. Isso porque depois da morte do Satoru Gojo, ele ia acabar virando o xamã mais poderoso do mundo. Temos que lembrar aqui que ao lado do seu amigo, ele era já considerado um dos xamãs mais poderosos. Porém, ele não conseguiu acompanhar o crescimento do Satoru Gojo e ficou um pouco para trás, coisa que abalou um pouquinho o Suguru Geto. Além disso, a gente tem o fato do seu melhor amigo acabar sendo morto pelo Toji Fushiguro. Talvez com isso o foco do Megumi
mude e ele tente buscar vingança com o Toji Fushiguro e não essa mudança de personalidade dele em acabar com todo mundo que não é um xamã. Isso tudo somado também ao fato de que sem o Satoru Gojo, muito provavelmente íamos ter menos maldições no mundo. Isso acontece porque só pela existência do Satoru Gojo, pela quantidade, pelo absurdo que ele é, acabou tendo ali mais maldições no mundo. Sem o Satoru Gojo, provavelmente o Suguru Geto não ia ficar tão sobrecarregado assim, e isso ia acarretar com que o Suguru Geto não se transformasse nesse vilão que a gente conheceu. E muito provavelmente, sem se tornar um vilão, ele não morreria, o que ia acabar de vez com os planos do Kenjaku. Com isso, a história do Kenjaku também ia mudar drasticamente. Ele não teria duas coisas muito importantes para o seu plano. A primeira delas é que ele não teria ali o conhecimento de um usuário de 6 olhos. Ele precisa selar um usuário de 6 olhos para que o seu plano dê certo, porque quando ele começa a fazer as suas atividades, surge aí um usuário de 6 olhos que consegue impedir o Kenjaku. Portanto, ele não pode deixar um herdeiro da técnica dos 6 olhos morto e muito menos matar um usuário dos 6 olhos. Ele precisa definitivamente selar essa pessoa para que seu plano dê certo. E a segunda coisa que ainda falta é justamente o corpo do Suguru Geto. O corpo do Suguru Geto é essencial para o plano do Kenjaku porque ele consegue controlar o Tengen. E sem o Geto, ele não vai conseguir fazer isso. Muito provavelmente com essas duas coisas faltando, no mínimo a gente tem aí um adiamento dos planos do Kenjaku e com isso o maior desastre da humanidade da história Jujutsu não aconteceria, o desastre de Shibuya nunca ocorreria. Sem o Satoru Gojo até agora as coisas parecem estar indo por um caminho melhor, mas nem tudo são flores. O Yu Tokotsu provavelmente também seria outro morto pela sociedade Jujutsu, até mesmo porque o alto escalão tende a matar esse tipo de pessoa que é o Yu Tokotsu, eles têm medo de alguém tão poderoso assim. Além disso, também provavelmente o Hakari dessa vez se tornaria um vilão. O Hakari, é lógico, ele já é uma pessoa muito revoltada, ele não gosta de jeito nenhum do alto escalão e com certeza o Satoru Gojo ajudou o Hakari a ele não se transformar em alguém realmente muito ruim. Muito provavelmente sem a figura do Satoru Gojo para combater o alto escalão, o Hakari possivelmente poderia ocupar esse cargo e tentar combater o alto escalão de alguma forma, se tornando assim um vilão talvez. Se ele teria sucesso como vilão, aí eu já não sei, mas é o que acredito que possa acontecer com o Hakari. Já o Toji Fushiguro, ele se tornaria muito famoso no mundo de Jujutsu Kaisen, afinal ele acabou matando a pessoa mais poderosa que se tinha conhecimento até aquele momento. Eu sei, eu vou repetir aqui mais uma vez, o Satoru Gojo não era nem perto de tão poderoso quanto ao Satoru Gojo que a gente consegue ver hoje, mas desde aquela época ele já era considerado um dos xamãs mais poderosos, e a morte dele nas mãos do Toji Fushiguro ia fazer do Toji uma celebridade. Porém, ele muito provavelmente não ia conseguir voltar para sua família e também ele não ia querer isso, mas provavelmente ele teria que continuar a sua vida fugindo, porque o alto escalão não ia deixar isso daí barato. Afinal, o Satoru Gojo é um dos descendentes das 3 grandes famílias do mundo de Jujutsu e com isso o Toji Fushiguro ia se tornar um fugitivo e ia ser caçado em qualquer lugar que fosse. Mas por mais que o futuro do Toji não se transformasse em algo brilhante, talvez ele morresse até mesmo de cirrose ou de alguma outra doença que ele contraísse aí por causa da sua rotina muito ruim, com a vida do Toji Fushiguro, a Yuki ia ter mais oportunidade para pesquisar e tentar alcançar o seu objetivo final de fazer com que toda a humanidade não tenha mais a existência de maldições. Talvez ela até mesmo conseguisse desvendar aí por que o Toji Fushiguro não tem energia amaldiçoada e conseguir passar isso para as outras pessoas e acabar de vez com as maldições. A gente não sabe, mas eu acho difícil ela conseguir fazer isso em tão pouco tempo. Deve ser realmente uma pesquisa muito difícil de se fazer. Mas fato é, minha gente, que a concentração enorme de poder nas mãos de uma pessoa só é um problema muito grande. O Satoru Gojo é alguém que é quase um deus no mundo de Jujutsu Kaisen e isso faz desbalancear tudo ao redor dele. Tanto é que, na minha visão, eu acho que o futuro seria ainda melhor sem a existência do Satoru Gojo para algumas pessoas. Algumas outras iam morrer porque realmente o Satoru Gojo ajudou muita gente de forma ativa
ativa, mas somente a sua existência fez já existir mais maldições, fez o Kenjaku também agir e fazer todo aquele estrago, e só isso daí já é um ponto muito importante. O Kenjaku não conseguir executar o seu plano, com certeza deixa o mundo muito mais em paz. Com isso, minha gente, deixa aqui nos comentários a sua história, o seu what if. Você gostou da minha suposição? Não concorda com ela? Acha que aconteceria outras coisas? Deixa aqui nos comentários o que você acha que iria acontecer com o mundo de Jujutsu Kaisen caso o Satoru Gojo morresse naquele momento. Dito tudo isso, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.